Na sua Bíblia, o profeta Abacuque, ele tem uma descrição, uma fala, que é semelhante à nossa aqui, pelo menos a minha. Ele descreve uma situação ruim. No curral não tem gado, a ovelha fugiu do aprisco, a oliveira não deu fruto, enfim, não deu, as coisas não tão boas. Mas ele fala assim: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, que me faz andar altaneiramente. Eu quero dizer para você que eu sou semelhante ao Abacuque. Eu não tenho vaca, eu não tenho gado, eu não tenho carros bons, e as coisas às vezes não andam bem, mas eu exulto no Deus da minha salvação. Eu olho para a natureza, o universo que ele fez, a grandeza do nosso Deus, e eu me exulto nele. E ele me faz também os pés firmes como os da corça, me faz andar altaneiramente, conforme eu estou plagiando o profeta Abacuque, em Abacuque capítulo 3, versículo 17, vai lá, que é uma situação talvez, quem sabe, semelhante à tua. Mas você tem visto que na natureza, na ciência, na biologia, na física, na química, eu me maravilho e eu exulto no Deus que fez tudo isso. E hoje eu quero falar para você um negócio muito interessante que você conhece e que tem muita relação com as nossas vidas. Talvez você tenha estudado lá na escola hidrocarbonetos. E o hidrocarboneto mais semelhante, mais comum, é o metano. Por que chama hidrocarboneto? Porque o próprio nome já te dá uma pista. Porque ele tem hidrogênio e tem carbono. Então são moléculas que têm carbono e hidrogênio. A maioria dos combustíveis são hidrocarbonetos. Mas o hidrocarboneto mais comum é o metano. Porque, conforme você está vendo aqui, é um átomo de carbono. O carbono ele é tetravalente. Ou seja, a valência dele é 4, ele combina com outros 4. E quando ele combina com 4 átomos de hidrogênio, ele vira metano. É chamado também gás do pântano. É um gás que cheira mal. É um gás também que, quando você chegar em São Paulo, você sente aquele cheiro desagradável do Tietê, é metano, chamado gás do pântano, porque é originário de decomposição de matéria orgânica. Quando você come uma feijoada e você solta um pum, é metano puro, que é essa fórmula aqui. Ou seja, um hidrocarboneto muito simples, carbono, hidrogênio. Agora observem que também o diamante é muito semelhante. Mas que diferença entre o diamante e o metano? O diamante ele é constituído também de um átomo de carbono ligado não a 4 átomos de hidrogênio, a 4 carbonos. Ou seja, um carbono é chamado alotrópico. É um carbono ligado a outros 4 carbonos. Então formam um tetraedro. Então forma uma resistência tão grande que o diamante é o mais precioso, é o mais lindo mineral e é o mais duro. Tem uma escala chamada escala de Mohs, que dá a dureza dos minerais. Então começa com talco, gipsita e vai, entra o quartzo, calcedônia, topázio, mas o último, o que risca todos eles, é o diamante, porque a dureza dele é 10, na escala de Mohs, que vai de 1 a 10. Então o diamante é algo muito nobre. Mas sabe como que é formado o diamante? Pasmem. Ele é formado a 160 quilômetros de profundidade, numa pressão muito grande. O carbono ele é tão apertado, tão pressionado, as camadas, ali já não é crosta terrestre, é manto, é magma, é lava derretida, 1050 graus centígrados, numa pressão enorme, e esses carbonos vão se ajeitando de tal forma que um vai combinando com o outro, e forma o diamante. Eu já pego uma carona nesse raciocínio e talvez você tenha sido pressionado, apertado. Quem sabe Deus está preparando você para um grande diamante. Os grandes homens que fizeram história, olha para eles. Todos eles foram pressionados, sofridos. Olha o apóstolo Paulo, açoite, nudez, fome, prisões, serpentes, naufrágio. Meu Deus, como o apóstolo Paulo me parece
que, igual um diamante, formação de um diamante, um carbono pressionado, esse homem virou um diamante da história. Agora, observem também que tem um outro elemento, elemento não, uma combinação, que forma o grafite. O grafite e o diamante, prestem bem atenção, eles têm a mesma composição, é o mesmo carbono. Aliás, o carbono é um dos elementos químicos mais abundantes em você. Nós viemos do pó, ao pó voltaremos, e se você pegar esse pó, é carbono puro, é uma matéria orgânica. E então, quando esse carbono ele está dentro de você, ele combina das mais variadas formas. Então, sim, o carbono, ele é o 14º elemento mais rico no planeta Terra. Mais rico não, mais abundante no planeta Terra. Carbono, hidrogênio, oxigênio, que compõem os compostos orgânicos. Orgânico é tudo aquilo que vem de organismo, que é vivo, plantas, animais, bactérias, etc., são orgânicos. Então, o carbono ele é muito abundante. Mas o grafite, observem, ele é a mesma composição que o diamante. E como, olha, o diamante é nobre, é caro, é raro, o grafite é menos nobre, mas ele é bom também, ele é importante, ele tem suas funções aí na indústria, raquete de tênis, vara de pescar, direções de carro, são feitos de grafite. Grafite não é só de lápis, não. Mas observem, por que o lápis ele escreve e deixa a marca do grafite? Porque o grafite, o carbono, ele é formado em camadinhas hexagonais. Então, quando você escreve, é fácil, cada molécula de carbono, as camadas do grafite vão se desfazendo, e você vai escrevendo o lápis naquele papelzinho. Quando você era criança, você desenhava com lápis e o carbono. No meu tempo, para a gente escrever com caneta tinteiro, demorava muito. Primeiro era com lápis. Então, o lápis é grafite. E o grafite, as moléculas dele são em camadas. O diamante não. Um diamante é um quadradinho de carbono ligado com carbono. Então, forma uma dureza tremenda. Então, notem que os mesmos elementos químicos podem fazer diferenças de características enormes. Eu nem preciso falar para você a diferença entre o grafite e o diamante. Agora, notem que, como então o diamante vem na superfície da Terra, porque eu disse que ele é formado normalmente a 140 quilômetros de profundidade, 160 quilômetros de profundidade, num manto, 1000 graus centígrados aproximadamente, ou seja, é onde a pedra derrete. Lá, o manto é coisa de basalto derretido, é a lava do vulcão, 1050 graus centígrados. Ali forma o diamante. Então, eu tenho uma esperança que, nessas temperaturas e pressões, porque essas pressões são enormes lá também. E nas pressões enormes, às vezes, a gente refina, purifica, e nosso caráter, os nossos projetos são aprimorados debaixo do fogo de Ofir, que refina o ouro de Ofir. Então, eu quero lembrá-los que a anatomia das moléculas, nem sei se pode chamar de anatomia, mas o arranjo molecular faz uma grande diferença. Agora, notem que eu e você, nós somos muito semelhantes. Nós somos formados dos mesmos aminoácidos, eu tenho dito isso. Em você tem 20 aminoácidos, em mim também. E lá no esquimó, no italiano, no japonês, no rico, no pobre, também tem 20 aminoácidos, apenas isso, que constitui as tuas proteínas e as minhas, e elas são rearranjadas diferentes. Nós temos genes diferentes, temos falado isso, enaltecido o nosso Deus pelo DNA, que é uma molécula maravilhosa, mas notem que nós podemos ir para o inferno e para o céu com os mesmos aminoácidos. Nós podemos ter um bom caráter ou um mau caráter, os mesmos aminoácidos, os mesmos compostos orgânicos, com carbono, com hidrogênio. Você tem metano, eu também tenho. Nós temos mesmas moléculas muito semelhantes. Os teus neurônios, as suas fibras musculares, elas são muito semelhantes às minhas, e todos nós somos muito semelhantes. Mas como nós somos diferentes?
Talvez se a gente comparar a grande diferença entre o grafite e o diamante, a gente está comparando também a grande diferença entre um homem bom e um homem mau. Notem que Jesus pregou para muita gente e teve mais perto de 12, inclusive para Pedro, inclusive para outros, inclusive para Judas, que o traiu, que roubou a bolsinha de dinheiro, que o vendeu por 30 moedas. Então, notem que a composição, seja de um diamante, ou de um grafite, ou de um gás metano, é uma diferença muito grande. E talvez as diferenças entre nós, elas dependem muito dos valores que você dá, das fontes de vida que você tem. E quando, neste programa, nós temos estimulado isso, quando a tua fonte de vida é centralizada nos princípios de Deus, nas promessas de Deus, quando você entrega a sua vida ao Senhor, talvez você seja um metano, talvez você seja um grafite, talvez você seja um carbono desajeitado, desarrumado, e as próprias pressões sociais, os desacertos da vida, te transforma num diamante. E não é um diamante bruto. Deus faz com que já venha um diamante polido. E olha, e o diamante, ele é lindo, ele tem beleza, ele é nobre. E repito que ele é formado a 190, 160 quilômetros de profundidade. E talvez você pergunte, mas como a gente encontra aí na superfície diamantes? Muito simples, tem erupções vulcânicas de época em época. E como nós temos uma vida muito curtinha, a gente não percebe as erupções vulcânicas, movimentos tectônicos da crosta terrestre, que magma lá de baixo vem para cima. E a gente encontra também diamantes, às vezes no mar, às vezes nos rios, que são chamados aluviões, justamente decorrentes de extravasamento de magma que vem para a superfície. E assim os diamantes vêm para a superfície. Também é possível você transformar, escute bem, grafite em diamante. Logicamente, os processos industriais são tão caros que tornam inviáveis a transformação. Precisa de muita pressão, e precisa de muita temperatura, e precisa de muito tempo, o que encarece o processo industrial. Então, eu acho que se você é um grafite, você pode ser transformado num diamante. Se você é um metano, um hidrocarboneto simples, se você é um homem simples, se você é um homem cheio de problemas e preocupações, etc., você pode transformar num diamante. E não precisa, como na pressão atmosférica normal, você sofrer como o grafite tem que sofrer para virar, o carbono tem que sofrer para virar diamante. Porque na cruz, Jesus já sofreu por você. O sacrifício já foi feito. E ele foi feito por você. E lembra que ele é o leão da tribo de Judá. Lembra que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso nos permite formas maravilhosas de arranjos, de tal forma que a gente possa inclusive ser útil na seara, no reino do Senhor. Jesus falou assim que a seara está pronta. Os ceifeiros são poucos. E nós precisamos de ceifeiros diamante, forte, firme, que tenha resistência das ligações, de tal forma que não sejam débeis e nem frágeis. Ao contrário, são determinadas. E a Bíblia fala justamente para você ser inabalável. E se eu pudesse comparar, eu poderia ser inabalável como um diamante, porque ele tem dureza 10 na escala de Mohs. Ele é duro, ele é forte, ele é firme, ele risca o quartzo, ele risca o topázio, ele risca o berilo, ele risca todos os outros minerais, porque é o mais forte, é o mais resistente. E você pode ser forte e resistente não com a tua força, mas com a força do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Quando você está na dependência de Deus, as coisas automaticamente acontecem. Você não precisa correr atrás das bênçãos, através do profeta, atrás de coisas, não. As bênçãos virão sobre ti e te acompanharão e te alcançarão. Isso está em Deuteronômio 28, se você não acredita em mim, vai lá na sua Bíblia. Deuteronômio 28, as bênçãos decorrentes da obediência. Se você obedece a Deus, as bênçãos virão sobre ti
e te acompanharão e te alcançarão. E olha, um monte de bênção, tudo aquilo que você quer e precisa. Então eu quero declarar que a vida tem soluções, existem transformações. E quando você já ouviu falar em conversão significa que você está indo numa direção. Quando você faz a conversão, é voltar numa conversão diferente, num curso diferente. E o propósito desse programa tem sido conduzi-lo, levá-lo a uma transformação, uma conversão. Mesmo que você esteja cheirando mal, como o gás do pântano, chamado metano, você pode transformar num diamante. Uma pessoa nobre, cheia de valores, de riqueza, de beleza. E essa beleza é de Cristo. E é de graça. Para quem queira. É para quem quiser. Em Apocalipse, lá no finalzinho, Apocalipse 22, se eu não me engano, no finalzinho de Apocalipse, Jesus fala assim: vem, aquele que quer, venha e receba de graça a água da vida. Essa água da vida transforma, edifica, transforma moléculas, neurônios, capacidades, sonhos, projetos. A vida é boa, vale a pena ser vivida. E como, voltando a Abacuque, que nós falamos no começo do profeta Abacuque, Abacuque capítulo 3, repito, ele descreve uma situação caótica. A minha não está tão caótica como a dele, talvez a tua também não, porque ele fala que não tenha gado, a ovelha fugiu do aprisco, a oliveira não deu fruto, a roça lá não deu mantimento. Ele fala: mas todavia me alegro, me exulto no Deus da minha salvação, que me faz andar altaneiramente. Dá uma olhada no perfil do apóstolo Paulo. Ele também não tinha ovelha, ele não tinha gado, ele teve açoite, ele teve naufrágio, ele teve cadeias, ele teve humilhação, nudez, mas ele andava altaneiramente, porque a confiança dele vinha do Senhor. O que nós queremos nesse programa é que você tenha um perfil semelhante a esse, de paz, de alegria, de sucesso, de bem-estar. Você seja um diamante, tenha a nobreza do diamante, a beleza do diamante. Isso é possível, mesmo que você seja um carbono simples ligado a 4 hidrogênios, que dá um gás mal cheiroso, metano, gás do pântano, mas enfim, é possível transformação. E essa transformação é só Deus que faz. Você pode fazer pós-graduação, ir à faculdade de Harvard, é muito boa. Você pode fazer curso de coach, eu te recomendo. Mas sem Deus não vira nada. E o Salmo 127 é uma demonstração clara disso. Se o Senhor não edificar teus sonhos, planos, projetos, tua casa, em vão trabalhou. Eu quero te abençoar em nome de Jesus, profetizar a bênção, a paz. Você é um diamante, nobre, duro, resistente, mais forte que os 9 anteriores da escala de Mohs. Até o próximo programa. Deus te abençoe em nome de Jesus. E você desse programa nobre nosso, Além da Ciência, no Vale TV, eu quero te convidar no nosso próximo programa, quarta-feira, não falte 20 horas, porque só faz bem, não faz mal. Ciência, Bíblia, elas caminham juntos. Ciência e Deus caminham juntos. Eu te espero na próxima quarta-feira, 20 horas, Além da Ciência. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Quem está falando é a Jennifer e eu estou aqui para convidar vocês, dia 2 de setembro, às 9 horas, para a Marcha para Jesus, que estará acontecendo na Praça Primavera e será a finalização na Estação Cultural. Gente, vai ser um louvor e adoração, vai ser uma bênção. E também estou aqui para falar sobre as camisetas personalizadas da Marcha para Jesus, que é este daqui. Então aguardo ansiosamente para vocês. Um grande beijão, tchau!